Meus irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e essa vai ser a sexta aula sobre Apocalipse, agora dessa feita no capítulo 3, que é as 7 cartas à Ásia, escritas para as igrejas da Ásia Menor, e hoje a gente vai falar sobre a igreja de Filadélfia. Então, dá o teu like, não esquece de dar o teu like no vídeo, porque você vai comigo, né? Quando você dá o like, o YouTube ele pega o vídeo e leva até pessoas que eu não conheço, você não conhece, e você me ajuda a evangelizar com esses vídeos. Quando você também compartilha, você também está me ajudando a evangelizar também, porque o YouTube também entende que nesse compartilhamento, para o maior número de pessoas possíveis que você possa fazer, o vídeo vai alcançar muitas e muitas vidas que a gente não conhece, eles não conhecem a gente, mas que vai chegar até eles, tá certo? Então, me ajuda aí com esses likes, me ajuda também no compartilhamento. Fica até o final do vídeo, tá certo? Hoje a gente vai falar da carta à igreja de Filadélfia, a sexta carta. Bom, como nos outros vídeos eu expliquei, essas cartas, irmãos, elas precisam ser entendidas como períodos da igreja na linha do tempo aqui na Terra. Então, essa carta à igreja de Filadélfia, que o Senhor mandou João escrever para o anjo daquela igreja, essa igreja existiu naquela época. Mas, ao mesmo tempo, era uma palavra profética que apontava para um determinado período no futuro que a igreja iria viver. Então, que período foi esse? Logo após a Reforma Protestante. A carta à igreja de Filadélfia é a carta escrita da vivência da igreja na terra logo após a Reforma Protestante. Ao passar dos anos, né, a verdadeira igreja, no meio da igreja que confessa Jesus. Então, um monte de igreja que confessa Jesus, sim, mas no meio desses que confessam apenas com a boca, com os lábios, tem uma igreja verdadeira, que é a igreja de Filadélfia. Está lá em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Olha, essa igreja não recebeu nenhuma repreensão de Jesus. As 5 primeiras igrejas receberam elogios e repreensão. A sexta carta a Filadélfia só recebeu elogio, nenhuma repreensão. E a sétima carta, que a gente vai falar no próximo vídeo aula, a igreja de Laodiceia, que é a igreja do arrebatamento, que somos nós hoje, Laodiceia, a sétima carta, só recebeu repreensão. Então vamos lá. A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel, pequena, no meio da grande massa de cristãos que queriam permanecer fiel à igreja romana. No Brasil, nós temos denominações cristãs evangélicas com o nome de Filadélfia. Significa amor fraternal. Nós não encontramos igreja com os demais nomes das igrejas da Ásia. Então, a cidade de Filadélfia, na região da Ásia Menor, era um grande centro comercial por causa da sua região estratégica. Por causa da região vulcânica onde a cidade cresceu, ela sofria com abalos de terremotos, chegando a ser destruída por um desses abalos. No versículo 7 e no versículo 8 de Apocalipse 3, a carta, está escrito assim: ao
anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, Jesus se apresenta para o líder da igreja na cidade de Filadélfia como o santo e o verdadeiro, e que a chave de Davi está com ele, ou seja, ele é aquele em que todas as profecias acerca do Messias se cumpriram, e por isso se tornou o único que pode abrir ou fechar as portas do reino para a entrada do ser humano. Ele estabeleceu, Jesus estabeleceu uma porta de entrada para a salvação e que ninguém pode fechar, é isso que ele está dizendo. Então, os judeus, assim como nas demais cidades das outras cartas que antecederam essa, os judeus, irmãos, eles eram terríveis. Perseguia a comunidade cristã de Filadélfia. Então, Jesus conforta e consola os cristãos daquela cidade, dizendo: a segurança da salvação não está fundamentada no judaísmo, mas nele, o Cristo, que tem as chaves de Davi. Lá em Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler. Mateus 16, versos 18 e 20. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem é esta pedra? Jesus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, apesar dela ser uma igreja de um pequeno número de pessoas, e por isso Jesus disse que ela tem pouca força, no entanto, aquele que conhece a igreja sabia das suas obras de fidelidade à palavra. Quão importante, amados, é nós termos esse desejo, esse princípio de nos esforçarmos para sermos fiéis. Fiéis à palavra. Porque o Senhor sabe quem é fiel dentro da igreja. Deus sabe quem são aqueles que procuram ser fiéis à palavra e os que não. Não precisamos de ninguém estar apontando o dedo para A, B ou C. Não precisamos disso. Porque o Jesus que passeou, e João viu ele passeando no meio das 7 igrejas, é o mesmo Jesus que passeia hoje dentro das igrejas, no meio das igrejas, olhando e observando. Por isso que ele observou a igreja de Filadélfia. Ele disse: eu sei que vocês têm pouca força. No entanto, eu conheço, eu sei das obras de fidelidade da palavra e que vocês não negaram o meu nome. Então, o Senhor colocou uma porta aberta para a evangelização e que ninguém podia fechar. O Senhor sabia que aquela igreja estava aproveitando essa porta aberta de evangelização. Eu já disse em outros vídeos que se matam os pregadores, se matam os pastores, mas não se mata o evangelho. Porque o Senhor abriu essa porta de evangelização e ninguém pode fechar em lugar nenhum na terra, nem na janela 10 por 40, lá no norte,
ali da Ásia, do Oriente, onde estão o Irã, o Líbano, nada, nada. O evangelho chega de alguma forma, de alguma forma. No versículo 9 do capítulo 3 de Apocalipse, ele diz: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-á aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, os judeus se reuniam nas sinagogas e todos que se convertiam a Cristo eram proibidos de entrar, por acharem que só eles, os judeus, tinham privilégio diante de Deus. Então, o Senhor os chama de mentirosos, pois eles tinham se tornado em servos do diabo, sinagoga de Satanás, e que estavam destruindo a obra do Senhor através da igreja. No versículo 10 ele vai dizer: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, Jesus avisou a eles, tranquilizou a igreja de Filadélfia, que a igreja estava guardada, preservada da hora da provação, que será estabelecida no mundo. A igreja será perseguida pelo anticristo, mas o mundo sofrerá os julgamentos de Deus. No versículo 11 ele vai dizer: venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus aconselha a conservar, a guardar o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, para que você não perca galardões para outros. Coroa aqui, irmão, não é salvação. Alguém prega por aí, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Salvação não se perde, salvação é eterna. Os pecados que você comete já como salvos, você vai perder é galardão, não salvação. Salvação é eterna. Se Deus te salvou, salvo você está. Desde que verdadeiramente você aceitou o sacrifício da cruz e ele te salvou, se verdadeiramente isso aconteceu, você está salvo. Aí como salvo você peca? Por palavra, pensamentos e ações. O que vai acontecer? Vai perder galardões. Vai perder recompensa. Então, conservar significa manter o que já possui, os galardões que você já tem, para não perder. No versículo 12, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, Jesus faz uma promessa de recompensa. Jesus afirma para a igreja que vivia numa cidade assolada por terremotos, que eles seriam colunas no futuro, no santuário de Deus, e que nunca sairiam ou seriam abalados dali, como os prédios da cidade de Filadélfia, que eram abalados, e muitos caíam, muitos eram derrubados, por causa dos abalos de terremotos. Então Jesus aproveita isso que acontecia na cidade para dizer para eles: olha, lá no santuário de Deus, vocês nunca vão sair de lá, não serão abalados jamais.
vocês são abalados na cidade de Filadélfia. Então, nos templos pagãos, existiam colunas com o nome dos seus sacerdotes, mas o crente fiel será coluna no santuário de Deus, que nunca será destruído. No versículo 13, mais uma vez, a carta é encerrada com a famosa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você está ouvindo uma pregação, ou lendo a Bíblia, ou estudando a Bíblia, e você estiver com o ouvido espiritual aberto, você vai ouvir o Espírito Santo falando a você. No entanto, se você não estiver com o ouvido espiritual, se você não tem, por isso que ele diz, quem tem ouvidos, que ouvidos? Ouvidos espirituais. Porque quem não tem ouvido espiritual, escuta, mas não ouve. Quem não tem olhos espirituais, vê, mas não enxerga. Então ele diz, quem tem ouvidos, ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você não tem o espírito espiritual, o ouvido espiritual, perdão, você ouve apenas o pregador. Você vê a Bíblia lendo, estudando como letras, como uma história qualquer. Mas quando você tem ouvidos espirituais, você vai ouvir o Espírito Santo de Deus falando. Então, Filadélfia, como eu já falei no início, significa amor fraternal. Inclui todos os que procuram obedecer a palavra de Deus. Sem adição de palavras humanas, tem que ser palavras do Espírito. Então, Filadélfia é uma pequena igreja fiel dentro da grande igreja infiel. No mundo todo, em todos os continentes, em todos os idiomas, em todas as raças, tribos, nações e etnias, nessa grande massa que se denomina cristã, que crê em Cristo, que é de Cristo, ele escolhe uma igreja fiel. Ele tira uma igreja fiel dentro dessa grande massa que diz que é dele, mas que é infiel. Ele escolhe, ele elege, ele predestina, ele escreve o nome desses no livro da vida e garante a salvação. O Espírito Santo comunica com o teu espírito que você é filho de Deus. Amém? É isso. Filadélfia. Espero que você esteja dentro dessa igreja Filadélfia, a igreja escolhida dentro da grande massa daqueles que se dizem cristãos. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Me ajuda a evangelizar. Dá um like. Você me ajuda também a evangelizar. E se quiser se inscrever, você fica à vontade. Obrigado, irmão, mais uma vez. Fica com Deus. Amém.